Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo e eu tive a honra e a felicidade de participar deste projeto. Este projeto, para quem não conhece, deve conhecer obrigatoriamente. E que projeto é este? É o nosso querido irmão Léo, o Leodoro Neves Silva. Para quem não conhece, vai conhecê-lo ao longo deste depoimento que ele vai trazer para a gente nesses momentos sobre muitas coisas. Mas o importante é que vocês entendam que é algo muito abençoado por Deus. E para a gente começar já, sem mais delongas, porque o que importa é que não sou eu, porque eu sou apenas um mero intermediário e aquela pessoa que vai perguntar para o irmão Léo sobre todos os acontecimentos relacionados à sua vivência, eu vou já passar a palavra para ele. Olá, irmão Léo, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Irmão Léo, vamos começar já falando sobre o livro de um modo geral. A primeira coisa, antes de entrar no título do livro, a gente vai falar sobre para quem é esse livro. Pode dizer para a gente um pouquinho? Para quem é este livro? Uma boa pergunta, Marcelo. Este livro ele tem como objetivo alcançar o público geral, porém está direcionado mais ao cristão evangélico. Mesmo que sendo um cristão evangélico, ele não vai ser impactado se ele não tiver um nível espiritual. Depende do nível espiritual da pessoa que vai ler, tomar conhecimento dessa matéria. Mas, de qualquer forma, esse material tinha que ser divulgado, porque as coisas preciosas não podem ficar no fundo de um baú. Então, essa é a resposta que eu tenho para você, Marcelo. Uhum. Ou seja, todo mundo que puder tem que ler, ou pelo menos no caso em específico, assistir esse nosso bate-papo. Certo? Irmão Léo, o senhor colocou o nome de Profundas Marcas. Pode dizer o porquê desse título? Este título, Marcelo, ele foi escolhido devido a uma experiência que eu tive com o próprio Senhor Jesus. Nós vamos ver logo mais na frente, no decorrer das páginas, nós vamos lá entender por que razão. O senhor não quer dar spoiler agora, né? Vai explicar pra gente só no decorrer da entrevista. Exatamente. Tá bom? Irmão Léo, o senhor comentou no livro do senhor que na primavera de 1955 o senhor teve o seu primeiro contato com Deus. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência. Essa experiência ocorreu quando eu tinha 7 anos de idade. Eu era de uma família muito pobre, né? E naquele dia, da semana, não me lembro o dia da semana, eu sei que era uma primavera, porque isso a gente aprendeu lá na escola naquela época. E eu levantei pela manhã, comecei a sentir uma sensação maravilhosa, algo inexplicável. Às vezes eu pensava e sentia o desejo de chorar, e às vezes sorria ao mesmo tempo. E essa manifestação, ela tomou conta do recôndito da minha alma, eu ainda com 7 anos de idade. Eu não tinha tomado café da manhã, eu estava com muita fome. E eu saí para o campo em busca de uma resposta daquela sensação que eu estava sentindo. E lembrei-me que eu tinha naquele local tinha uma chamada Serrinha, era um local de muitas frutas silvestres. Eu conheci aquele local porque eu ia com meu pai buscar palmito naquele local. Eu fui até lá para pegar algumas frutas para se alimentar. Chegando lá, eu deparei, chegando por volta de meio-dia mais ou menos, eu deparei com muitos pássaros, muitas frutas, borboletas, abelhas trabalhando no seu trabalho cotidiano. O vento assoprava, aquela brisa gostosa. E o calor estava intenso. Eu olhei para um pé de jatobá, não sei se você conhece jatobá. Não conheço. É uma árvore frondosa, muito alta, ela dá umas vagens. E dentro dessas vagens ela dá um pó amarelo, que é nutriente. E eu fui lá para pegar essas frutas. Tinha algumas no chão. E peguei algumas. E comecei a quebrar aquela casca muito dura para se alimentar daquela fruta. Eu encostei no tronco daquela grande árvore. E olhei para a copa, para cima. E comecei a questionar com Deus. Com 7 anos. Com 7 anos de idade.
Porque eu era uma pessoa muito curiosa, um menino muito curioso. Eu saía no campo, pegava aquelas flores do campo, eu imaginava comigo, quem plantou isso aqui? Deve ter alguém que plantou isso, essas cores, essas coisas lindas. Eu questionava dentro de mim. Então, eu encostei naquele tronco, olhei para cima, o sol estava bem no meio do céu. Eu falei, Deus, o Senhor que alimenta esses pássaros, o Senhor que alimenta toda a humanidade. Por que há uma diferença, a injustiça, a desigualdade social? Por que que uns têm tanto e outros não têm nada? Eu estou até o momento sem alimentação. Eu vim aqui para pegar algumas frutas. Eu chorava. E naquele momento cessou o barulho dos pássaros, cânticos, as borboletas pararam, o vento deixou de assoprar e eu observei um flash de luz. Olha aqui. É difícil. Não, eu imagino, mas é emocionante também. E aquele raio de luz veio na minha direção, entrou dentro de mim e falou dentro de mim estas palavras: Filho, eu ouvi as tuas lamentações. Sei o quanto está sofrendo, não somente você, eu também os seus. Tu serás como esta árvore, dará fruto para muitos, abrigará muito debaixo da sombra. Olha que glória. Dentro de poucos dias, mudarei o seu cativeiro, como também dos seus. Deixo-vos a minha paz. E eu entrei em pranto de choro, saí correndo, que eu não entendia nada. Uma criança de 7 anos, receber aquela mensagem, por certo que foi de Deus. E quando eu cheguei na minha casa, minha mãe ainda deu uma bronca em mim, perguntou se eu tinha sido mordido por uma cobra, que lá havia muitas cobras, porque havia muitos pássaros. Os pássaros iam lá para comer fruta e as cobras eram uma presa fácil. Mas o Senhor falou comigo, não conte isso por enquanto para ninguém. Guarde esse segredo. Eu não comentei com a minha mãe. E em todos os momentos que eu me encontrava sozinho no campo, eu sentia a presença de alguém. Eu não conseguia ver, mas eu sentia que eu não estava sozinho. E era uma presença boa? Uma presença boa. Aquela alegria que chega, a gente faz a gente, né, emocionar. Se emocionar. Mas é uma emoção espiritual, né? Existem vários tipos de emoções, né? Essa foi minha primeira experiência com o Criador do Universo. Mara, o senhor falou que foi na Serrinha. Qual é o nome da cidade lá? O nome da cidade? Passos. Passos. Zona Rural de Passos, Minas Gerais. Tá. Irmão Léo, em 1958, a sua família se despede da sua terra natal, Passos, e vai para São Paulo. Por qual motivo vocês foram para São Paulo? Na verdade, Marcelo, meu pai, nós éramos uma família muito pobre. Nós tudo pequeno, passava necessidade. E meu pai não conseguia serviço na zona rural. E ele resolve ir para São Paulo, tentar a vida lá. Passou 2 anos quando aconteceu esse caso comigo lá, que foi em 58. Aliás, em 57, 55 aconteceu esse fato. Em 57, meu pai vai para São Paulo e arruma serviço numa empresa e vai buscar a gente, a família toda, né? Quando nós deixamos o estado de Minas Gerais, a cidade de Passos, e viajamos para São Paulo. E nesta época não levamos nada, porque não tinha nada para levar. Só com a roupa do corpo e uma coisinha. Só com a roupa do corpo. E nós embarcamos por volta de 5h40, numa sexta-feira, na estação de trem da cidade de Passos. E embarcamos numa empresa da Mogiana, carro de segunda, banco de madeira. E
O pesar que ficou foi o nosso cachorrinho, Como é que ele chamava? Lulu. Lulu. É, o velho cachorrinho, idoso. Ele queria entrar dentro da locomotiva. Mas, ao que nós estávamos do lado, na plataforma da estação, apareceu um cidadão vestido de uniforme azul, cap azul, borda dourada, imponente, hostil. Ele queria apresentar-se a uma autoridade e ele não deixou o Lulu entrar. Ele pediu os bilhetes para meu pai deu os bilhetes para a mão dele, ele só apontou o local que nós íamos sentar. Era banco de madeira, rústico, mas estava liso. Na curva do trem, todo mundo ia para um lado e depois ia para o outro, não tinha um lugar fixo. Uhum. Mas eu olhei pela janela, eu vi o velho Lulu acompanhando a locomotiva. Nossa, o senhor com 9 anos, 10 anos, mais ou menos. Até aí eu estava com 8 anos, né? 57, 58. Estava com 10 anos. Eu nasci em 48. Né? E viu o Lulu vindo também. O Lulu estava caminhando com o senhor. Estava caminhando, enquanto o trem estava se deslocando, aquela marcha lenta, soltando aquele canudo de fumaça, ele estava acompanhando na plataforma. Até que o trem saiu da plataforma, pegou a velocidade e não vi mais o nosso amigo Lulu. E ficou aquele pesar no meu coração, porque era um cachorro de estimação. Tristeza, né? Mas eu procurei logo a janela do trem. Esqueci que o trem era movido a lenha, a carvão. E quando eu percebi, meu rosto estava preto de tanta foligem. E era uma briga, uma disputa, né? Minhas irmãs queriam ficar do lado, eu queria também. Por fim, elas ganharam e eu fiquei na posição do corredor. Elas que ficaram com a fuligem no rosto. Não, eu também fiquei, né? Que eu fiquei o primeiro a sentar na janela. Mas eu tentei dormir, tirar alguns cochilos, não foi possível. Devido às conversações, né? O vagão estava muito lotado. E assim prosseguimos, né? E como é que foi essa viagem de trem? Essa viagem, Marcelo, nós fomos até Campinas, chegamos em Campinas às 6 horas da manhã. O trem, ele parava muito, né? Tem uma estação uma próxima da outra. E chegando em Campinas foi aquele alvoroço. Nós descemos em Campinas para fazer baldeação para uma outra locomotiva da empresa paulista. E foi aquela bagunça, né? Um pegando a mala do outro, o outro discutindo, o outro enfiando o guarda-chuva nas costas do outro. E era aquele transtorno. Nós descemos e logo em seguida encostou a outra empresa, que já era mais uma poltrona mais confortável, né? E dali nós partimos até a Estação da Luz, no centro de São Paulo. É o senhor e quantos irmãos mais? Estava meu pai, a minha mãe, meu irmão mais velho, a minha irmã mais velha e a outra ficou em Passos, que elas eram casadas e ficou ainda em Passos. Estava a outra abaixo de mim e a outra abaixo da minha irmã. Então, nós fomos em 1, 2, 4 irmãos. 4 irmãos. O senhor chegou a se perder nessa viagem? De fato, aconteceu. Quando eu cheguei na Estação da Luz, Marcelo, eu fiquei deslumbrado. Tamanho, né? Aquela coisa toda, aquele barulho, um descendo, outro subindo a escada, aquela conversação, serviço de alto-falante, anunciando chegada de trem, saída de trem, aquela coisa que eu não estava acostumado. E aquilo me despertou a atenção. Menino do interior de Passos, com 10 anos de idade, chegando em São Paulo, se deslumbra. Mas se for na cidade de Passos, mas já morava no mato, na zona rural. Não estava acostumado com essa aglomeração de pessoas, né? E eu olhando para cima, meu pai já tinha alertado. Falou, vamos fazer uma fila, cada um segura no outro, faz aquela fila, porque se perder aqui vai ser difícil. E a minha curiosidade, como eu disse no princípio, me fez eu me perder no meio daquela multidão. Quando eu percebi que eu estava perdido, aí eu fiquei em pânico, né? Cadê minha família e agora? E aí daqui a pouco chega um guarda
não sei se era policial, alguém era de farda, de guarda, né? Guarda municipal. Pegou no meu braço, eu levei um susto, né? Eu pensei que era aquela pessoa lá da estação, né? Aquele camarada hostil. Uhum. Aí eu fui assustar, falei, não assusta não. Quer saber, você tá perdida? Eu falei, tô. Então vamos ali achar os seus pais. Aí me levaram na sala do juizado de menor, e aí anunciou no alto-falante, né? Tem uma criança perdida aqui, tal, o nome dele é tal. Os pais, por favor, vêm procurar. Daqui a pouco chegou meu pai. Meu pai era muito furioso. Era muito radical, bravo. E ele quis me passar um sabão, mas aí ele percebeu que eu estava diante do juizado de menor. E o sistema de São Paulo é totalmente diferente do de Passo, de Minas Gerais. E aí ele se acalmou. O juiz disse, calma, senhor Benedito, calma. Isso acontece, toda hora está acontecendo isso aqui. Ainda bem que achou. Ali, ficamos para outro lado de outra plataforma, embarcamos num trem para sentido Santos. E ali, para mim, já não tinha mais paisagem, né? Era uma selva de pedra, só prédio. Sendo assim, eu já procurei ficar no corredor, porque acabou meu bel prazer de contemplar a natureza. Os prédios não encantavam tanto o senhor quanto a natureza? Exatamente. Não tem nada a ver com o meu costume, né? Com a minha maneira de... A minha cultura é diferente, né, Marcelo? A minha maneira de viver, a simplicidade, tudo isso mexe com uma pessoa, né? Ainda mais uma criança, né? E ali nós descemos, por volta de 5 horas e 40 minutos, na cidade de Ribeirão Pires. É uma cidade no interior de São Paulo. E aconteceu um fato, você talvez não sei se está dentro da pergunta aí. Quando nós chegamos nesse local, você não chegava ninguém. Era uma neblina, espessa neblina, distância de 1 metro, você não chegava a pessoa. Meu pai falou, segura, cada um segura na cintura do outro, vamos fazer uma fila. Que não vai se perder. Meu pai na frente, né? Ele já estava acostumado, fazia já 6 meses que ele estava trabalhando lá, né? A minha mãe entrou em desespero. Que lugar que é esse? Onde eu vim parar? Porque lá na cidade de Passo é um lugar de calor. O clima é totalmente diferente. Agora depara com uma cidade que você não enxerga ninguém. Essa é uma cidade fantasma. E ali nós fomos seguindo, né, a trilha do meu pai. E quando nós chegamos, meu pai tinha alocado uma casa lá para nós, no fundo de uma residência. E nós chegamos todos cansados, cada um com um lado. Eu fazia que os 2 dias que não se alimentava. E aí, eu costumo dizer que dizem que os mineiros são hospitaleiros, mas os paulistas também são bons. É mais. E nós todos desmanhamos lá de fome, de cansaço, de sono. Por volta de 8 horas da noite, bateu na porta, minha mãe foi atender. A dona daquela casa chegou com um caldeirão de sopa, mais ou menos desse tamanho, 5 litros. E aí, assim que ela saiu, nós devoramos aquele caldeirão de sopa. Eu imagino. E aí ela retornou depois, falou, desculpa, não quero incomodar, mas qual o nome da senhora? Minha mãe se identificou, apresentou a gente e tal. E a minha mãe perguntou para ela, né? Falou, escuta, mas eu não enxergo ninguém aqui na rua, não vi ninguém. Ela falou, olha, tem vezes que fica 40 dias desse jeito. Nossa, muito tempo. A minha mãe entrou em desespero. Mas ela acalmou a minha mãe. Não, mas isso depois fica só, depois... Então, no fim, ela acabou acertando as coisas com a minha mãe lá e a minha mãe acalmou. Acalma, nem sempre é 40 dias, às vezes são 5 dias.
Mas nós, com a medida do possível, nós fomos se adaptando com o clima, né? Era uma questão de adaptação. Uhum. E tudo não é questão de adaptar-se com o local, conhecer pessoas novas, né? E é assim, meu pai, os amigos dele se juntaram, fizeram um mutirão, dentro de 6 meses, que nós estávamos em São Paulo, construíram uma casa para o meu pai. Olha, que maravilha. Entendeu? Compraram um terreno, meu pai pagou, é claro, eles deram a entrada, meu pai pagou as parcelas. E eles fizeram uma vaquinha lá, construíram uma casa. Uma casa simples, mas agora meu pai tinha onde cair morto, né? Como diz o ditado, né? Trazia segurança aos filhos. Exatamente. A família. Porque no final todo mundo fica preocupado, os pais ficam preocupados em dar um teto para os seus filhos. Exatamente, Marcelo. Meus pais, depois nós fomos para São Paulo, eles mudaram radicalmente, porque o tratamento social que nós tínhamos na cidade de Passos era difícil. Era espancamento, era muita violência. Não porque eles odiavam a gente, mas as preocupações em dar o melhor para o filho, em lutar para criar os filhos, então fazia eles entrar naquele estresse. Entendeu? Qualquer coisinha ele se irritava, qualquer coisinha ele espancava. Mas depois... Todos os irmãos? Todos. Não tinha... Eu era o mais que apanhava, né? Tu era mais velho ou mais novo? Ou Não, do meio? Não, abaixo de mim hoje tem o José, né? Do homem, né? Mas abaixo de mim tem uma irmã chamada Duvalina. E tem o José, que é o mais novo de todos. Hoje nós somos 3 irmãos. Eu, mais o irmão José, na verdade são 4. Eu, mais o José, a Duvalina e a Conceição. Mas por que o senhor era o que mais apanhava? Por que o senhor era o que mais apanhava? Olha, Marcelo, uma boa pergunta. Eu assisti esse dia no YouTube uma seguinte mensagem. O cara falou totalmente a minha vida. Ele falou que aquele que é escolhido por Deus e já é rejeitado lá no ventre da mãe, isso aconteceu comigo. E isso é bíblico. E isso é bíblico. E isso nós temos o exemplo do Senhor Jesus. Jesus já não teve onde nascer, não, foi na manjedoura, você sabe muito bem disso. Eu tomei por base a minha pessoa pessoal que realmente aquele documentário, daquele cidadão documentarista, tudo que ele falou aconteceu na minha vida. Até mesmo na escola. Até na escola? Discriminação na própria família, na escola, entendeu? Eu fui sempre o que mais, a testa de ferro. Os outros faziam arte e eu levava a culpa. Tudo era eu que era o culpado. Na escola o senhor também chegava a apanhar? Não cheguei a apanhar. Não cheguei a apanhar. Eles mamaram grupinho para me espancar depois da escola. Mas sempre acontecia algo que impedia. Tinha uma proteção divina que me protegia daqueles meninos. Sem o senhor saber, tinha uma proteção. Tinha uma proteção. Isso aí acontecia em Passos e em São Paulo? Ou foi mais em Passos? Eu mais... Apanhava? Não, foi mais em Passos. Mais em Passos. São Paulo não apanhei, não. Ah, tá. Não apanhei porque mudou o clima social. Agora, meu pai tinha uma casa, as coisas estavam bem socialmente, financeiramente, não é que estava bem. O senhor apanhava em Passos porque o senhor era mais pobre, alguma coisa assim? Lá em Passos a gente apanhava... Tinha esse preconceito? Porque devido a crise, meus pais não podiam dar o melhor, embora eles queriam, mas não conseguiam dar o melhor. Então faltava alimento, faltava um monte de coisa, roupas. Então aquilo criava um clima dentro dos meus pais, entendeu? E qualquer coisinha que acontecia, ele já era motivo para espancamento. Porque era um fator psicológico que eles tinham, né? Aí depois que melhorou lá em São Paulo, aí as coisas amenizou. Então com mais paz, mais harmonia no lar,
eles eram mais compreensivos, né? Então as coisas mudaram. A parte financeira melhorou e o local também, às vezes, né? O local mudou bastante, né? O senhor fala de uma passagem interessante que o senhor tinha quando o senhor ia para a escola. Conta como é que era. O senhor andava muito em Passos para ir para a escola e para voltar? Passos, a cidade de Passos, a escola ficava distante da minha casa 3 horas caminhando a pé. 3 horas? 3 horas. 3 para ir e 3 para voltar? Para voltar. Nós entrávamos, lembro, meio-dia na escola. Nós tínhamos que sair 9 horas da manhã. Já saía sem almoço. Saía sem nada, né? Saía quase sem café também. Tudo a pé. Tudo a pé. E a estrada que a gente passava era uma estrada principal da zona rural que a gente morava. E até Passos. São carroceiro, boiadeiro, cavaleiro, tropeiro que existia naquela época. Que não tinha carro como tem hoje. Entendeu? E às vezes tinha barranco de 8 metros de altura. Por que aquele barranco? À medida, como a estrada é principal, eles vão passando carroça que vai afundando, vai fazendo barranco nas laterais. E muitas das vezes, Matias, eu com as minhas irmãs, nós saímos de casa, quando nós chegávamos bem no meio da estrada, nós escutávamos o berrante. Eram os boiadeiros anunciando que ia passar uma boiada naquele lugar. 8 metros para cá, 8 metros para cá. Exatamente. Nós não tínhamos como correr e nem voltar. O que a gente fazia? Encostava no barranco, colocava os cadernos na barriga e ficava imóvel. E muitas das vezes o chifre do boi passava bem raspando a nossa barriga. Às vezes até machucava. Nós chegamos a ser machucados. Por quê? Porque tinha a proteção divina que estava conosco. Deus nos preservava. Né? A minha irmã mais nova, a Conceição, ficava aqui, a outra ficava de cá, meu irmão ficava, um segurando na mão do outro, assim, encostado no barranco. E depois disso... Quanto tempo ficava ali no barranco? Demorava uns 20 minutos para passar o carro de boi, a boiada? Na boiada, 40 minutos. 40 minutos? O rebanho era muito grande. Ficava 40 minutos assim? E depois tinha que esperar a poeira baixar. Porque senão você não sabia quem encontrar na frente, a poeira tira a visão, né? Também era assim. E lá na escola era aquela discriminação total. Né? Eu descalço, remendado, limpo, mas cheio de remendo. E era muito discriminado pela professora. Pela professora também? Pela professora. Por quê? Eu era canhoto, como de fato sou até hoje. E o canhoto, naquele tempo, não era caneta como essa. Era pena. Você molhava na tinta. E como eu vou escrever na canhota, eu vou sujando as linhas com a tinta, que aí não seca rápido, não rápido. E se sentasse algum aluno do meu lado esquerdo, nós brigávamos, porque eu faço assim, ele faz assim para escrever com a direita, com os braços. Então ninguém queria sentar perto de mim. Mesmo porque é discriminação, né? E muitas das vezes, na fila para tomar sopa, aquela sopa de fubá, o que estava atrás de mim chutava meu calcanhar e o outro da frente pisava meus dedos. Então, no recreio, eu ficava olhando, não podia brincar com aqueles meninos. Eles não davam uma chance para me envolver com eles. Então, a vida, Marcelo, o meu passado foi um passado muito triste. Muito duro. Né? Mas superei tudo. E acreditava nas promessas de Deus, porque lembrava sempre daquele dia lá debaixo daquela árvore. Sempre me lembrava das promessas de Deus. É o que fortalecia o senhor para continuar. Fortalecia. Havia uma esperança, né? De dias melhores. E como de fato aconteceu. Bom, Léo, agora a gente vai fazer um pequeno corte. A gente estava na idade que o senhor tinha até 10, 11 anos, contou a história do senhor vindo de Passos para cá, para São Paulo, na verdade, não para cá. E aí o senhor, com 15 anos, começa a trabalhar numa fábrica de papel higiênico.
Lá o senhor conhece algumas pessoas, dentre elas o senhor conhece 2 pessoas que marcaram a vida do senhor. Conta pra gente essa história. Então, Marcelo, ao completar 15 anos, eu entrei numa empresa chamada Dianda, indústria de papel higiênico, Tico-Tico. Você lembra que é Não. muito tempo atrás. E ali tinha 2 grupos, dois turnos, né? Um turno que fazia das 6 às 2 e outro das 2 às 10. Então, 80 mulheres cada turno. E no meu turno, eu fui colocado para trabalhar na parte auxiliar elas nas máquinas, né? Suprir o material lá para elas trabalhar na máquina. Era o setor de expedição. E lá entre essas tinha muita amizade. Mas entre as amizades, tinha 2 moças que eu tinha mais contato. Era o dia inteiro conversando com elas. O nome dela é Alzira e Rita. Já partiram para o Senhor. 2 servas de Deus. Não pelo seu lado da vestimenta, mas as suas palavras, o meio de se comunicar. E eu tinha uma amizade muito profunda com ela. Não sei porquê, se destacava na minha vida. Ela me dava muito presente. Relógio, corrente de ouro, presenteava com muitas coisas. Mas eu não tinha como retribuir, porque o meu salário era muito pequeno. Salário que tem o de menor, recebia o salário bem a metade do adulto. E eu tinha que suprir a manutenção de casa dos meus pais. Sempre dediquei nessa parte. E eu tinha uma curiosidade de saber o que elas tinham, por que elas eram diferentes entre as outras. Elas eram muito simpáticas. E acabei descobrindo que ela é da Igreja Assembleia, e cujo templo era do lado da empresa da qual nós trabalhávamos. Elas me deram muita coisa, mas nunca falou de Jesus para mim. Nunca? Nunca. Tinha uma barreira intransponível. Também Feita pelo senhor essa barreira, ou elas que ficaram com receio? O que o senhor acha que era? Eu acho que partiu da parte delas. Partiu da parte delas. Que ela falou, se nós falarmos, ele não vai ter mais de contar amizade com a gente. Né? Eu creio que foi essa parte aí. Ela confundiu as coisas. E também nunca convidou para ir na igreja. Nós congregamos aqui, nós somos evangélicos. Também não aconteceu isso. Mas tudo bem. Aquele vínculo de amizade continuava cada vez mais forte. E na época, Marcelo, eu mexia com... Tinha um conjunto musical. Irmão, eu tinha uma banda. Exatamente. Época da Jovem Guarda. Eu queria ser cantor, mas depois descobri que não era a minha vocação verdade. Isso era só ilusão, né? As músicas eram diferentes. Era um sonho de um adolescente. Exatamente. É como o jovem tem hoje, né? Só que as músicas antigamente eram diferentes. Totalmente diferentes da de hoje. E elas convidavam todo domingo. Vai lá em casa para nós passar umas horas lá, conversando. Elas queriam me conquistar para Jesus, mas de uma forma... mais suave. Entendeu? Diferente. Os pais dela eram muito radicais. Eram evangélicos também. E eu ia para lá. Eu tenho até a foto que eu tirei lá com ela lá. E um certo domingo, eu estava comigo, Maximiliano, um espanhol. Ele era o contrabaixista do conjunto. E ele queria conhecer essas colegas, né? E nós fomos. Ficamos lá até 3 horas da tarde. E aí o Maximiliano falou, vamos embora que à tarde nós temos um encontro lá no parque de diversão. A nossa diversão era parque de diversão. Não sei se chegou a ter tempo aí. Um ou outro. Acho que naquela época tinha mais. É o único meio de diversão da mocidade, né? Aí nós viemos embora. Ao retornar, nós estávamos passando num bairro chamado Hong Kong. E eu ouvi um cântico diferente. Aí eu falei, Max, tá tendo algum show por aqui.
Vamos dar uma olhadinha? Aí nós chegamos até o local, era um campo de futebol, tinha um caminhão Chevrolet bem antigo, com as laterais, as tampas da carroceria aberta, e lá estava um grupo de jovens. Em cima do caminhão tinha uma jovem tocando um órgão, não esse órgão que tem hoje, era um órgão de igreja mesmo. Um contrabaixista e tinha um tocando uma guitarra base. Só que eu percebi uma coisa. Quando aquela jovem passava a mão naquelas teclas, um raio de luz brilhava nas mãos dela. A mesma coisa os instrumentos de corda. Quando eles batiam na corda, saía aquele raio de luz. E o cântico era diferente do qual tínhamos o costume de cantar. Sem saber, era algo vindo de Deus, né? Exatamente. E esse cântico, hoje eu sei, depois que eu me converti, que é o hino 15. É o hino evangelístico. Como é que é esse hino, senhor? Eles cantavam assim: pouco cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Aleluia. Aí por diante, é difícil. Até hoje emociona. E o Maximiliano falou: rapaz, vamos embora. Esse povo são protestantes. Eles contagiam a gente fica capaz de ficar igual eu. Então eu já estou contagiado, Max. Já me pegou. Eu já estou tomado por esse povo. E ele me arrastou daquele lugar, mas não conseguiu tirar o que estava dentro do meu coração. E eu caminhando com ele, eu olhava para trás, a minha vontade era voltar. E eu cheguei na minha casa, tomei um banho, tínhamos marcado para 7 horas da noite estar no parque de diversão. Eu estava lá no chuveiro para voltar lá para o parque de diversão. E lá no chuveiro, aquela música não me deixava. E eu saí, troquei de roupa, fui lá para o parque de diversão. E naquela época, tinha um costume de oferecer música para as pessoas no serviço de alto-falante. Eu queria ficar sozinho, Marcelo. Eu estava contagiado. Queria continuar ouvindo aquela música. Eu queria estar envolvido com aqueles pedaços que eu cheguei a ouvir. E aí o Marcos chegou e falou para mim: Léo, ô Eudório, estão oferecendo música para você aí, você não está escutando não? Eles estavam oferecendo uma música do Sérgio Reis, Coração de Papel. E falou: Marcos, eu não estou nem interessado, eu vou dar a volta na roda gigante. Entrei na roda gigante, começou aquela roda. Você chegou a ver a roda gigante? Sim. E aí, à medida que subia e descia, aquela música daquele jovem estava soando no meu ouvido. Mas aí eu completei 18 anos, mudei de setor. Já não tive mais contato com aquela jovem. Foi perdendo o contato. Perdeu o contato. Mas eu fui para outro setor. E o senhor também não voltou naquele local da música? Ou o senhor voltou? Tive desejo de voltar. Inclusive voltei, sozinho. No domingo, mas não vi mais o jovem lá. Eu tinha vontade de ter contato com eles, né? Conversar, saber como é que é, enfim, a origem deles, né? Mas... Pois a vida foi caminhando. Caminhando, Marcelo, a palavra de Deus diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Aí entrei em outra atmosfera, contato com outras pessoas, e aí minha vida começou a ter rumos diferentes. Nessa mudança de setor, eu sei que vai fazer essa. Eu tinha uma pessoa, o meu encarregado, ele entendia que eu era uma pedra de tropeço no sapato dele.
eu sabia algumas coisas erradas que ele estava praticando, e ele tinha medo de eu denunciar ele. Jamais eu faria isso. Este foi o primeiro livramento, grande livramento. Sim. E como é que foi? Conta pra gente essa história que o senhor teve com esse seu supervisor. Eu desconhecia a área que eu trabalhava e ele conhecia. Era mês de junho, por volta de 5 da manhã, estava chovendo muito, e ele pediu para mim fazer uma limpeza em volta do local, que o local fazia um tipo, era oval. Escorria uma água e havia lodo naquela parede de concreto. A parede estava uns 2 metros de altura. E eu desconhecia aquele local. Aí eu peguei a vassoura, comecei a limpar, escorria aquela água assim, de repente eu caí dentro de uma cisterna. Era um depósito de massa de papel. E ali foi profundo. Aquela massa pesada. Como se fosse uma areia movediça. Exatamente. Eu tentava sair de lá, mas quanto mais eu mexia, mais tentava se mexer, mais eu afundava. E aí, por fim, eu cheguei lá no fim. De 8 metros de profundidade, 8 a 10 metros de profundidade, por 4 metros de largura, de diâmetro. E quando eu bati o meu pé, bati o pé no solo, eu perdi as minhas forças. Eu não tinha força para se debater. Eu clamei pelo Senhor. Eu senti algo na sola do meu pé. Me jogou para cima como se fosse um torpedo. Eu passei aquele muro de 2 metros de altura, saí do outro lado da rua, sem nenhum ferimento. Já fui lá logo para o banheiro, para o vestiário, tomei banho. E naquele depósito tinha muito produto químico, sulfato de amônia, tinha cloro, soda líquida, tinha muito produto químico, tóxico, mas não aconteceu nada comigo. Foi um livramento de Deus, coisa até hoje eu não consigo esquecer isso aí. E é uma coisa muito inexplicável. Inexplicável. Porque o senhor estava afundando, praticamente morto. E aí o senhor é lançado para fora. Foi lançado de uma forma, inclusive quando eu saí do vestiário, troquei de roupa, o pessoal estava procurando corda para mim, quer dizer, o encarregado ele se arrependeu, ele morreu. Vamos tirar ele de lá. Mas o senhor já tinha me tirado, já fazia uma meia hora que eu estava lá no vestiário. Nem o senhor estava acreditando no que tinha acontecido. Foi mais um motivo para glorificar a Deus. Mas com tudo isso, eu clamava a Deus, ele entrava com socorro e eu esquecia ele. Ele falava que o senhor salvava a vida do senhor, o senhor tá bom, obrigado, tchau. Normalmente é assim, né, Marcelo? Mudando um pouquinho, o senhor saiu desse emprego. O senhor foi para outro emprego. E aí o senhor estava numa fábrica de componentes eletrônicos. E aí começa uma história. Eu vou ter que voltar lá atrás. Quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, lá no interior de Passos, Minas Gerais, havia um crente lá, que naquela época era protestante. Crente na época, antigamente, chamava protestante. E era rejeitado. Meu tio sempre falava, não vai na casa daquele homem. Não vai lá, que te contamina. Mas era este homem chamado Vicente Dima, que mandava sustento para nós. E sustento, mandioca, batata doce. Era um homem próspero. E muitas vezes chamava a gente para almoçar com ele. Deus usava aquele homem para matar a nossa fome. E lá ele tinha uma cozinha ampla. Antes de sentar nas cadeiras, os filhos sentavam, o empregado sentar, ele fazia uma oração a Deus de agradecimento. E aí ele convidava meu pai para ouvir uma programação no rádio, o único que tinha rádio. O rádio era desse tamanho, a bateria do tamanho desta mesa. Nossa, tamanhão. E meu pai levava a gente. Ele convidava para ouvir uma programação do Alziro Zaru. Não sei se você ouviu falar. Não. E eu ficava atrás daquela caixinha,
para ver quem que estava falando lá dentro. De algum lugar está saindo essa voz. E eu comentava com meu pai na estrada: pai, quem é que está falando lá dentro, pai? Aí é uns hominhos desse tamanho. Mas eu não conformava com aquilo. No outro dia nós voltava para ouvir novamente a programação. E eu ficava lá, atrás, olhando. Meu pai brigava comigo: sai daí, menino. E por fim, como eu disse, alimentando uma curiosidade, eu queria descobrir quem que era aqueles hominhos. E quando eu chego lá nessa empresa de papel higiênico, o encarregado, José Ramon, ele gostava muito de mim, que era um menino dedicado, sabe? E como sou até hoje, né? E ele chegou para mim e falou: escuta, por que você não estuda? Ô José, como eu vou estudar? Uma semana eu estou das 6 às 2. Da outra semana eu estou das 2 às 10. Como é que eu vou fazer estudar? Não tem como. Eu preciso ajudar meus pais. Não, mas você pode estudar por correspondência. O que você gostaria de aprender? Aí eu lembrei que eu queria descobrir aqueles hominhos dentro daquela caixa. Uai, eu tenho vontade de descobrir o segredo do rádio. Então eu vou te inscrever no Instituto Monitor Eletrônica. Eu vou pagar a mensalidade para você. Ele sabia que eu não tinha condição. E Deus dado para ele endereço. E dali uma semana, você recebeu os livros, né? E comecei a estudar rádio. Terminei aquele curso. Aí fiquei apaixonado. Comecei a fazer um outro curso por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, agora rádio e televisão. Eu sempre costumo dizer, Marcelo, que a curiosidade faz do homem profissional. E aí, trabalhando ainda nessa empresa aí de papel higiênico, antes de sair dela, eu conheci tinha um amigo, chamava Luiz Marques, César Marques, melhor. Eu fui lá consertar uma televisão dele. Consertei a televisão dele, e ele ficou muito contente e tal. Falou: você quer trabalhar na Constanta Eletrotécnica, de eletrônica? Foi o que eu mais quero agora. O que eu mais quero? Eu quero desenvolver meu conhecimento. Então, eu vou falar com o Bramk, o alemão, ver se ele consegue te encaixar lá. Ele é o chefe da eletrônica lá. Aí depois ele me chamou na casa dele e falou: segunda-feira você procura o Bramk, lá na Constanta, 7 horas da manhã ele está lá já. Aí eu fui na esperança desse novo emprego, né? Chegando lá, conversei com ele e falou: olha, nós não estamos tendo vaga no nosso setor, mas o setor de produção está precisando. Você entra no setor de produção, quando surgir uma vaga aqui no nosso setor, a gente chama você. Você tendo aqui dentro, mas é mais fácil. Tá bom. Aquela conversa, acreditando nas promessas dele. Trabalhei 9 meses num setor que ninguém queria trabalhar. Quem trabalhava naquele setor não podia nem pegar a fila para marcar cartão. A gente ficava envolvido com um pó chamado baquelite e transmitia um odor muito desagradável. As pessoas evitavam a gente. Mas eu fui trabalhando, eu precisava ajudar meus pais. Nesses 9 meses, não aconteceu nada. E um dia, o pessoal saiu para almoçar, 11 horas. Eu não tinha como ir almoçar, porque eu não tinha levado nada para o almoço. E eu ajoelhei atrás da máquina e comecei a falar com Deus. Assim como eu fiz aos 7 anos de idade. Falei: Deus, eu já estou com 18 para 19 anos. Eu não tenho nem pensar em arrumar uma namorada, assumir um compromisso. Eu não tenho casa, eu não tenho uma cama para me dormir. Porque anos atrás, quando meu pai trabalhava nessa empresa Constanta, houve um sorteio lá na empresa e um amigo dele foi contemplado com uma televisão. Olha.
chamado Olympus, marca Olympus. Como não havia energia na casa dele, aí ele falou pro meu pai, falou, ó, você não quer levar essa televisão para tua casa? Eu não tenho energia, ficar com esse caixote lá. Aí meu pai, mais que depressa, levou aquele caixote para casa. E aí, a minha casa virou um palco. O vizinho faltava a casa. Não tinha paz. Era um estrangeiro que atrapalhou. E aí, eu dormia num sofá na sala. Era minha cama, era o sofá. Enquanto não fechava os canais de televisão, a pessoa não ia embora. Eu ficava sentado no chão esperando desocupar a minha cama, que era o sofá. E tudo que eu queria, Marcelo, era privacidade, liberdade. Ter um lar, ter uma cama para repousar. Você podia acordar, levantar a hora que você quer. Tudo que eu almejava era isso. Eu não queria carro, eu queria uma esposa, constituir família, ter um lar próprio. Eu dobrei meu joelho, em volta da máquina, no alambrado, e falei com o Senhor. É o que eu quero, só isso. Aí o Senhor falou comigo, sai dessa empresa, eu vou te conceder os desejos do teu coração. Olha. E quando foi meio-dia, chegou um encarregado, por nome Perini, um italiano. Eu cheguei para ele e falei, Perini, tenho um pedido para o senhor. O senhor poderia me dispensar? Ele falou, não posso. Eu não posso dispensar você, que você não dá motivo. Para mim dispensar, eu tenho que ter motivo do funcionário. Você é útil aqui no meu setor. Mas também não posso te prender. Você tem coisa melhor, vai atrás. Imediatamente agradeci ele, peguei minhas coisas, cheguei no departamento de pessoal e falei com, na época tal de João de Abreu, falei com ele, falei, não, tudo bem, passa ali, já deu baixa na carteira. Vai seguir sua vida. Vai seguir sua vida. Vai seguir sua vida, né? Mas eram os projetos de Deus na minha vida, né? Mas eu fiquei 5 meses sem trabalhar, procurando uma oportunidade aqui, ali, aqui e ali. Aí quando chegou um dia no domingo, eu já estava desesperado. Encontrei com um amigo meu, Ademir. Aí ele perguntou para mim, você está trabalhando onde? Eu falei, eu estava na Constanta, saí, pedi a conta, estou parado, estou preocupado. Ele falou, você não quer trabalhar comigo? Para você? Eu falei, não, lá na empresa que eu estou trabalhando. Mas de quê? Eletricista e painel e controle. Mas eu não conheço essa área. Conhece, você conhece de eletrônica, rapaz. Mas não é eletricista. Eletrônica é uma coisa, elétrica é outra. Não, vai, vamos lá. Falei, Demir, não vou. Não consigo, não sei, né? Ele insistindo, né? Aí eu peguei e falei, Demir, tem outro problema. Eu não tenho dinheiro para passagem. De Ribeirão Pires, a empresa que ele me convidou, é na Lapa, bairro da Lapa. 17 estação de trem, de Ribeirão Pires a Lapa. Longe, né? Bem longe. Ele falou, eu pago a passagem para você na ida e te dou o bilhete de volta. É a única coisa que eu posso fazer por você. E aí eu comecei a ver a mão de Deus nesse projeto. Eu aceito a proposta. O senhor sentiu que Deus estava indo junto? Já sentia. A gente sente, né, que Deus está trabalhando naquela situação. Aí ele falou, então 4h30 da manhã é o primeiro trem, eu vou embarcar nele, quero você lá. Despedimos. Eu não dormi aquela noite. Em fazer o teste, porque aquele tempo lá, né, não era currículo, você tinha que fazer uma ficha. Sim. Né? E eu passei a noite em claro, só olhando o relógio. Quando deu 3 horas da manhã, do meu bairro até ao centro da estação lá de Ribeirão Pires, era mais ou menos 1 hora para puxar a pé. Nossa, longe. Quando deu 3 horas, 3 e pouquinho, eu já troquei de roupa e fui para a estação. Cheguei lá, ele estava me esperando. Já me deu um bilhete de partida e outro de retorno. Chegamos na estação da Lapa por volta de 6:50.
correto foi a maratona a pé. Aí iria entrar às 7 horas. Nossa. Quando nós chegamos lá, já tinha mais ou menos umas 120 pessoas no pátio da empresa, Esperando a mesma esperando vaga. uma oportunidade de serviço. A empresa é uma empresa alemã, uma multinacional, uma excelente empresa. Além disso, é uma escola para quem quer aprender. Ele chegou e entrou para dentro, boa sorte. Eu, mas você conversou com alguém aí? Não, Agora é com você. vai na tua força. E eu fiquei lá. Por volta de 8 horas, mais ou menos, apareceu um rapaz, paletó e gravata, educado, se identificou. Pessoal, eu sou do departamento de seleção. A empresa está solicitando vários funcionários qualificados. 5 eletricistas de painel e controle. Com qualificação comprovada em carteira profissional. 3 anos mínimo de experiência. Ou seja, tem que ter experiência. Eu estava ali como auxiliar de produção, ou seja, ajudante de peão. E ele falou, mais 2 torneiros, um ferramenteiro, um inspetor de coleta. Eu lembro com todos os detalhes. Quem tivesse requisito, forma uma fila com a carteira profissional na mão, na última empresa de trabalho. Pra gente conferir a experiência. Exatamente. E eu falei, não vou entrar na fila. Uma vez, entra na fila. Por uma intuição muito forte, algo muito forte, eu entrei na fila. Porque eu sou muito assim, ético. Eu percebo que eu vou levar um vexame, ou passar uma humilhação, eu já evito. Mas aquela voz falou forte no meu coração, entra na fila. Eu estou lá na fila. E ele vem olhando a carteira dos candidatos. E quando chegou perto de mim, ele olhou a minha carteira, a minha perna tremia, batia um joelho no outro, minha mão suava. Eu sabia que ia levar uma advertência, alguma coisa assim. Ele falou, que hora que você chegou aqui na empresa? Eu cheguei aqui, era 7 horas. Mas aonde você viu eu chegar aqui? Agora eu vi. Você não ouviu o que eu disse? Eu ouvi. O que você está fazendo aqui? Só Já começou a esculacho. Falou, eu queria uma oportunidade de emprego. Ele olhou para mim e falou, olha quanta gente está aí em busca de uma oportunidade. A empresa está procurando qualificado. Alta carteira registrada. Auxiliar de produção, ajudante de peão. Você não tem qualificação. Vai fazer um curso, vai estudar. Sai fora da fila, por favor. E eu obedeci ele. Postei no alambrado da empresa. E ele chamou aqueles candidatos, convidou para entrar para dentro da portaria da empresa. Mas uma voz falou para ele, não vai embora. Aguarde. Quando ele entrou para dentro da portaria, ele olhou para trás, fez assim para mim entrar. Olha. Falei, meu Deus, não é possível. Será que é pra mim mesmo? Meu Deus. Aí acompanhando eles, né? Chegamos lá, fomos para a grande sala, fazer o psicotécnico. Naquele tempo era rigoroso o negócio. Depois o teste teórico, cálculos. E ele apareceu naquela sala e recolheu todos os testes. Falou, quem fez, quem não terminou, deixa quieto. Vocês vão para o restaurante, né, lanchonete, almoça. Porque a empresa não dá almoço para as pessoas que estão fazendo o teste. Então vocês almoçam, tomam seus lanches, 2 horas da tarde, compareça aqui para nós fazer o teste prático. O senhor sem dinheiro. Eu sem dinheiro para comer um lanche, tomar um café. Eles foram para a lanchonete. Eu fui e procurei uma igreja, um calçadão de uma igreja católica, no bairro da Lapa, ali por perto. Sentei no degrau e olhava para o relógio da igreja e o reponteiro está trabalhando, e eu preocupado. Eu cheguei um momento e falei, Deus, agora até aqui o Senhor me trouxe. Eu sei muito bem que foi o Senhor. Mas daqui para frente, vou fazer o teste prático. Eu não sei nem onde começar e nem o que fazer. Eu vi a voz do Mestre no meu coração. Seja sincero em tuas palavras. Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E eu não sabia, mas hoje está isso na Bíblia. Use a verdade, seja sincero.
Aquilo me despertou, me elevou uma força tremenda, uma Trouxe uma autoconfiança. confiança. Exatamente. E aí chegamos lá e reuni o pessoal, os candidatos a torneiro, a ferramenteiro, ficaram de torno. Nós fomos levados para o setor de elétrica, era 3 horas da tarde, nem tudo isso. E ali formamos uma fila de 5 candidatos. E apareceu um cidadão baixinho, cara hostil, semblante hostil, não dava sorriso, um cara parecia um delegado, um daqueles bravos mesmo. E ele pegou o envelope de um cara e, mostrou umas peças lá e tal, chamou outro. Aí ele me chamou. Pegou, estendeu um desenho mais comprido que essa mesa. Como é que funciona isso? O meu teste foi o mais difícil. Aí eu olhei, para mim era uma teia de aranha. Não sabia nem o que fazer ali. Nem começar, nunca vi aqui na minha frente. Aí ele falou, vou tomar um café. Você aceita um cafezinho? Eu falei, muito obrigado, queria, rapaz. Minha cabeça estava doendo. Falta tomar um café, de alimentar. Aí ele foi, e nesse que ele saiu, eu lembrei da passagem. Seja sincera, não minta. Aí quando ele voltou, eu perguntei o nome dele. Qual é o nome do senhor? Valdemar. Falou bem, entendeu? A forma bem assustadora. Eu sou Valdemar, eu não quero tomar o seu tempo. Seu tempo é precioso, eu não quero tomar ele. É o seguinte, eu não conheço nada disso. Se fosse um esquema do aparelho eletrônico, poderia informar alguma coisa. Mas esse aqui, nunca vi isso na minha vida. Tá bom. Pegou o envelope, enfiou um papel dentro, assinou, pode voltar para o seu departamento de seleção. Lá chegando, o rapaz lá do departamento de seleção pegou, olha, fulano, tente outra vez, dessa vez não deu certo. Ele foi muito bacana, né? Ele falava para o pessoal, o teste está sendo rigoroso, né? Procura aprender mais um pouquinho. E foi todo mundo embora. Ficou mais ou menos, acho que um ferramenteiro e um inspetor de qualidade. Aí ele citou meu nome, me chamou. Leotório Neves, quem que é? Sou eu. Eu já queria sair pela tangente, porque eu falei, não, isso aqui já era. Não é pra mim, né? Não vou passar. Não, de jeito nenhum, não tinha como, né? Uma resposta daquela que eu dei pro senhor Valdemar, ele falou, olha, por aqui você já é nosso funcionário. Basta você ver se vai aceitar o salário que a empresa vai te oferecer. Entra naquela sala número 13. Olha. Para aceitar o salário. Eu não senti meus pés. Eu entrei naquela sala 13, aquele cidadão mandou eu sentar, as minhas pernas já não estavam aguentando, eu estava quase desmaiando. E aí você depara com uma situação impossível de acontecer. Muita emoção ali também. Ele falou, olha, puxou uma lista, uma tabela lá, falou, olha, a empresa está te oferecendo este salário para você. Você aceita? Ele aceita. Nem viu o salário. Não vi. Aí ele pegou, mas ele falou o valor, né? Aí ele pegou e falou assim para mim assim, 3 meses depois da experiência, você vai trabalhar 3 meses. Passou na experiência, a empresa te oferece 10% sobre esse valor. Era um exemplo, Se eu estava ganhando um salário mínimo, eu ia ganhar 15 salários mínimos. Aí 10% depois de 3 meses, se você passar a experiência. Seria 10 vezes o salário, então? Oi? Seria 10 vezes o que o senhor ganhava? 10 vezes, E, dependendo do seu desenvolvimento, da tua dedicação, a empresa vai te dar um prêmio mensal. Tá bom para você? Eu comecei a engasgar, falei, tá. Vou fingir que tá tudo bem aqui. Aí, até a fome a senhora sumiu. Né? Aí ele falou assim, entra naquela sala 17 para pegar os pedidos de exame de admissão. Aí, peguei lá,
Eu sei que eu peguei o trem de volta para minha casa, agora numa outra patamar. Um novo horizonte. Uma nova história. Olha. Aí, quando eu chego na minha casa, por volta de 8 horas da noite, porque o trem demora muito, meu pai estava sentado no sofá, cabeça baixa. Quem tem costume, eu fui criado assim, tomar benção do pai, da mãe, né? Benção, pai. Ele me passou um sabá. Onde você estava, rapaz? Eu estou aqui preocupado, eu, tua mãe, você some, não dá notícia. Eu já ia até atrás da polícia para te procurar. Falei, pai, você é atrás de emprego. Mas não se preocupa, a partir de hoje, toda a responsabilidade da casa é por minha conta. Deixa por minha conta. Aí o velho ficou tranquilo. Fiz os exames médicos, né, de admissão, passei em todos. E comecei a trabalhar na CIMI do Brasil. Olha. Com 3 meses de, de serviço, eu já passei a experiência, já estava montando equipamento sozinho. E com aquela curiosidade de conhecer os hominhos do rádio, me tornei um técnico de automação industrial, robótica. Olha. Sem passar por um curso teórico, eu aprendi com a vida. E sem ter a experiência necessária no dia da admissão. 120 pessoas, todas com conhecimento, não foram, ou algumas delas não foram contratadas. O senhor, sem conhecimento, contratado. Eu não entendi, Marcelo. O senhor foi sem conhecimento, né, do aparelho, foi contratado pela empresa. E um tanto de gente que estava lá também não foi contratado. Não. É. Não. Aí, voltando um pouquinho, quando eu estava me formando no Instituto Universal Brasileiro, eu montei o primeiro rádio. Estava com o rádio na bancada, calibrando as frequências intermediárias. E ele estava fora da caixa, estava calibrando, então tinha o chassi fora da caixa. Aí meu pai passou. Ô, meu pai, vem cá. Bota para mim os hominhos que fica falando aqui. O rádio já estava funcionando. Mas não tem nenhum hominho aí. Pô, o senhor falou para mim que tinha. Mas não tem. Então eu vou explicar para o senhor como é que funciona isso aí. Deu uma explicação teórica para ele, mas o velho não se interessou muito. E aí ele arrumou um problema para mim, Marcelo. Ele tinha muitos amigos, como eu tenho hoje também. Meu filho é técnico de rádio. Conserta o rádio dele. É uma coisa fora do comum, entendeu? E aí, rapaz, começou a fazer a propaganda. Aí chega um amigo dele, descendente de alemão, Paulo Westphalen, com um rádio telefônico desse tamanho, parecia um painel de avião. E radião debaixo do braço. Meu pai falou que você é técnico de rádio. Esse rádio já passou na mão de muitas oficinas, ninguém fazia ele funcionar. Eu trouxe aqui para você consertar. Falei, sou Paulo. Consertar um rádio é uma coisa. Eu não sou técnico, eu fiz um curso de rádio e televisão, mas ainda não estou apto para consertar um rádio. Por quê? Eu não tenho os instrumentos, o multímetro, é muito caro. É o necessário para testar componente, eu não tenho. Portanto, montar uma rádio é uma coisa, consertar é uma outra coisa. É mais complexo. Mas para honrar meu pai, eu vou consertar o teu rádio. Foi a pior besteira que eu fiz. Eu fiquei 7 dias tentando localizar o defeito sem aparelhos adequados. E minha mãe fala, filho, vai dormir, vai jantar, larga isso. Não, mãe, eu tenho que honrar o meu pai. 7 dias. Quando foi no último, por volta de 11 horas da manhã, peguei a chave de fenda, toquei na pena de um transistor. E o rádio começou a falar. Era um defeito de fabricação, conhecido por solda fria. Aí fiz a solda. Resolveu. Mandei chamar o pai, pode entregar, chamar ele para pegar o rádio. O homem veio, queria me pagar, falei, não, é brinde para o senhor, por honrar o meu pai. Olha.
Aí, outros problemas. Esse amigo dele fez uma outra propaganda. Aí minha casa começou a encher de muita tranqueira. Rádio, televisão, tinha um monte de coisa antiga. Virou um museu na minha casa de tanto aparelho antigo. Então, essas experiências aí vale a pena porque de uma simples coisa, Deus transforma coisas grandes. Verdade. Hoje, Marcelo, muitos engenheiros que eu prestava serviço chegou a pedir conselho jurídico, pedir orientação técnica, mandava equipamento para mim, mas não mandava o projeto. Falava, olha, você não precisa mandar projeto para você, você faz tudo, altera todos os projetos e faz do teu jeito. Mas tudo isso é para a glória de Deus Pai. Que o homem em si, sem conhecimento de Deus, sem ter Deus na direção da vida dele, ele não sai do lugar. E é por isso que Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 3, sem mim nada podeis fazer. Vamos às perguntas. Verdade. O senhor tem total razão. E o senhor, mesmo ainda não tendo total conhecimento de Deus, já entendia e seguia às vezes o que ele pedia para o senhor, né? Vou fazer um corte agora. O senhor está trabalhando, está lá na Siemens, 1973, conhece a Marlene. Na verdade, 73 foi meu casamento. Foi o casamento? Tá. Eu conheci a Marlene em 1970, ainda estava na Siemens. Estava na Siemens, conheceu a Marlene. E aí, já logo percebi que a Marlene seria a pessoa indicada por Deus para cumprir a minha petição naquela empresa anterior. De casar, ter uma família e uma casa. Aí ocorre que 6 meses de empresa na Siemens, eu estava na minha casa, era sábado, era livre, e eu vi meu pai conversando com um cidadão, e meu pai me chamou. Eu estava no quarto conversando com a minha mãe, e meu pai estava na sala lá com outra pessoa. Aí meu pai me chamou, filho, vem aqui na sala. Cheguei lá, o que foi, pai? Esse aqui é o Sr. Aristide, corretor de imóveis. Ele veio aqui, quer vender um terreno, mas quer vender para mim, e eu não tenho condições de comprar. Você não quer comprar o terreno dele? Eu falei, pai, eu não estou interessado não. Mas aí, quando eu falei isso, o senhor falou comigo, você não fez uma petição para mim que você queria uma casa? Aí. É muito mistério, mas... Aí eu falei, Sr. Aristide, quanto que é esse terreno? 240, que não dá para falar, 1.000 cruzeiros, né? É cruzeiro, mudou muito, né? Falei, mas com a forma de pagamento? Você dá um sinal simbólico aí, se você tiver. Já faz contrato de compromisso em venda, e você vai pagando por mês. Eu mando o dinheiro para mim, deposito, eu mando o recibo para você, que eu moro em Santos. E assim combinou, fechei negócio, fez o contrato na hora. Eu tinha uma maquininha de escrever portátil, bateu o contrato ali na hora, sem conhecer o terreno. Sem saber onde era direito. Sem saber onde era. E aí ele se despediu e vamos lá mostrar o terreno para vocês. Na rua Marechal Deodoro, 242, Jardim Maracá. Cheguei lá, o terreno era caído. Aí marcou o terreno lá, é esse terreno aqui. Foi embora. Era um sábado, né? Foi do almoço, fui lá com a foice, machado, tinha árvore dessa grossura. Limpamos o terreno, falei, pai, contrata um homem para escavar esse barranco aqui, eu vou fazer um sobrado aqui. Já vou começar, eu compro os tijolos para mim, ver quanto que vai ficar. Eu sei que quando... Aí, nesse período, eu comecei a conhecer a Marlene, em 1970. Interagindo, nós, fazendo projeto para o casamento. E casei em 73, julho de 73, e fomos morar no nosso habitat próprio. E aí, um lar, uma esposa, uma cama para dormir, o qual eu tinha pedido para o meu mestre. Isso 6 meses, Marcelo, praticamente. Liberdade, né? Liberdade. Então Deus
Ele está sempre pronto para atender às nossas petições. Sempre pronto. Sempre. Né? Ele é fiel para cumprir com as promessas. E estamos aí, caminhando, né, nessa graça maravilhosa, assim como vocês. Maravilha.